Verdade é do Neilton, ele é apicultor também, empresário apicultor. E o pai dele chamava-se Benjamin Teixeira de Castro, Benjamin. Aí os filhos eram chamados de, como eu falei, Nelson de Beijo, Zé de Beijo, Antônio de Beijo, tudo beijo. Aí o sítio ele homenageou ao pai, seu Nelson de Beijo. Ele tem muita abelha. Ele não tem só abelha aqui não, ele tem, porque vocês vão ter oportunidade de comprar um mel de abelha, mas é abelha, não, com ferrão, um mel. Sem ferrão, eu fui com ela. E a abelha sem ferrão, ele vai explicar para nós lá. O mundo das abelhas é um mundo muito vasto, tem muita coisa. O pouco que eu sei, eu espero estar podendo apresentar para vocês, né? A gente está aqui é o meu sítio, é o sítio que meu pai me deu, é Nelson de Beijo. Por isso o nome do sítio é Sítio dos Beijos, porque todos os filhos do meu avô se chamava Benjamin Castro. Ninguém chamava Benjamin naquele tempo, chamava Beijo. Então era seu Beijo. Então quem era filho de Beijo era Beijo. Também Eu não sou Neilton de Beijo não, mas sou filho de Nelson de Beijo. Aqui em Guaba, quem falar aí, vocês morador de Guaba, conhece Nelson de Beijo? Eu sou filho de Nelson de Beijo, graças a Deus eu sou muito bem-vindo por causa disso, pelo nome do meu pai. Eu fiquei um pouco emocionado, Isso é. muito saudoso Isso e meu pai foi uma pessoa muito importante para mim. Então por isso Pra eu Iguaba batizei também, né? Pra Iguaba. Por isso eu batizei o Sítio dos Beijos, por isso que o nome é Sítio dos Beijos. E muitas pessoas me perguntam sobre isso. Bom, eu sou meliponicultor. Antes de ser meliponicultor, eu comecei a arte da apicultura. A apicultura é a abelha, aquela com ferrão, é a apis mellifera, aquela abelha que tem ferrão, aquela que todo mundo teme, né? Que a gente não tem que temer ela. Ela é defensiva, ela se defende. Se ela estiver aqui numa flor e você for lá mexer com ela, ela vai se defender. Mas se ela estiver aqui coletando o néctar ou o pólen ou a resina, você pode ficar numa boa que ela não vai fazer nada com você, né? Ela é defensiva, é uma abelha defensiva. Eu comecei com ela, aqui com meu amigo Roberto, que também faz parte daqui do nosso meliponicultura, nosso apiário, que é de abelha com ferrão. Meliponário é abelha sem ferrão, que eu vou chegar depois nesse ponto, por enquanto estou falando da com ferrão. Então eu comecei com o Roberto ali, a gente começou uns 6 anos atrás, né, Roberto? E já na meliponicultura, que é a abelha sem ferrão, são abelhas nativas do Brasil, tem catalogado 350 espécies catalogadas no Brasil, que é que vocês vão ver aqui, né? Eu tenho abelha com ferrão aqui lá embaixo, que aqui é meu berçário, né? Meu sítio é um berçário. Eu resgato as abelhas, que o pessoal fala que vai botar fogo. Tem abelha aqui, eu tô morrendo de medo na minha casa, eu vou botar fogo. Não. Depois eu vou passar o cartãozinho para vocês, vocês vão... Você vai lá em casa tirar uma que tem um poste. Você trabalha ainda, você vai ter que ir lá. No poste eu não faço, porque no poste... É bombeiro, né? No poste só eliminando. Porque pra gente tirar, a gente tem que retirar o favo. E para retirar o favo tem que quebrar, poste não pode quebrar. Então a gente não faz. A abelha, quando dá em poste, eles eliminam com gás, com outra coisa. Eu não faço esse tipo de trabalho, porque eu trabalho mais com a preservação. Eu não faço não. Uma coisa que eu vou falar para vocês é que esse período é um período de escassez. Inverno, né? O inverno não tem florada. E por não ter florada, as abelhas, elas entram dentro de casa, elas Padarias. vão beber o café com açúcar que vocês estão tomando, o refrigerante. Esse período o que acontece é isso. Mas quando está na primavera, na época de florada, elas preferem muito mais as flores, e aí deixam a casa da gente em paz, né? Mas é o período que ela mais cresce também, porque... E o fato de ter aqui com ferrão e sem ferrão, elas não se misturam, não? Não tem problema, elas convivem numa boa. Claro que eu não coloco perto uma da outra, para não ter competição entre elas, né? Mas é perto. Meu meliponário é ali onde está aquelas telhas ali e aqui atrás, e as minhas abelhas estão ali na beira da lagoa, as
com ferrão e lá atrás Separado. sítio. E essas que entram na casa da gente, a gente faz o quê? Espanta, como é que é? Eu fico com medo de morder, né? Então, se a senhora não tiver contato com ela, ela vai tá no café doce. Tira o café doce. Ah, o açúcar tá aberto. Ela vai no açúcar. Sei. Entendeu? Agora, eu aconselho espantar com água, um borrifadorzinho, ela não gosta. Ela se incomoda muito com água, borrifador com água, ela não vai gostar não. E borrifando nela, ela não vai te atacar. Ela tá ali para se alimentar. Sei. A abelha só defende o ninho e a ela mesma. Então se ela tá ali, se ela for pegar ela né, é igual um cachorro. Se você acuar ele no canto, ele vai te atacar. A abelha é a mesma coisa. É um animal, é um inseto, ele vai te atacar. Eu vou botar água. O borrifadorzinho, ela vai embora. E se ela tiver fechada, tiver um vidro, ela vai ficar batendo ali até morrer. Abre o vidro, deixa ela embora. Nós entro lá, passeio, vou embora. Ela está atrás de alimento. Esse período é muito crítico para elas. Esse período, Você tá bebendo, ela caindo, ela não fica... esse período a gente acaba alimentando elas. A gente faz, elas estão tanta escassez de alimento e a gente tem uma quantidade grande de abelha que a gente tem que alimentar. A gente faz um xarope de água com açúcar para poder alimentar. E eu cuido dela no inverno. Então muita gente fala, o apicultor judia das abelhas porque tira o alimento. A gente tira o excedente, mas quando ela está passando fome a gente ajuda elas, a gente alimenta elas. Então é uma coisa muito importante. A gente faz um trabalho de conservação. A abelha é um inseto muito importante, né? Se acabar a abelha do mundo, a gente só vive 4 anos. Porque ele poliniza mais de 70 a 90, vamos botar assim, por cento do que a gente consome. Do que a gente consome, do que o animal que a gente consome. Então, se o inseto acabar, 4 anos aí, isso é verídico. Isso não é Neilton que está dizendo, não. Isso é estudo. Foi estudado para ser comprovado isso, né? É um inseto muito importante para a gente. Então aqui a gente tem tudo que elas precisam. A gente tem muita frutíferas. Na época de flor, ela colhe o néctar e o pólen na flor, né? São os 2 produtos de alimentação dela os 2 produtos que ela se alimentam, que faz todo o ciclo da cadeia dela funcionar, o enxame. Né? Então ela colhe. Agora, por exemplo, aquele cajá ali, ela não, tá muito bonito, vai ter um monte de abelha. Não, porque não tem flor. Ela precisa da flor. E tem flor que dá néctar, tem flor que dá pólen, né? Ali já não tem mais nada. Só se cair no chão, ela vai sugar a frutose da fruta. Caiu ali, tem a frutose, ela vai sugar aquilo ali e levar. Mas não é o que ela quer. O que ela quer, ela precisa do pólen e do néctar. Que ela transforma o néctar em mel, né? Ela pega o néctar, leva e vai fazendo no estômago dela algumas enzimas, vão misturando, vai passando de uma para outra, até chegar ao ponto de colocar dentro do favo para poder depois desidratar. Depois que ela desidrata todo o mel que ela botou ali, encheu aquilo, ela tampa com uma cerinha. A gente sabe que é a hora de colher. A gente chama que o mel está maduro. A hora de colher é quando ela tampa tudo. Depois eu vou mostrar para vocês ali. A gente tem uma caixa de abelha ali pura, que eu vou mostrar como que é feito. Então assim, a época agora não é propícia a mexer com a abelha para tirar. Ninguém vai tirar mel. Se o cara falar assim, eu tirei mel ontem, tem alguma coisa errada. Porque não tem nada na natureza para ela. Tem uma outra planta aí que vai ter um pólen, um néctar. Eu tenho uma planta ali que é de inverno. Só ela floresce no inverno. Eu já faço isso de propósito, que eu sei que elas vão passar necessidade nesse período. Existem apicultores e existem apicultores, né? Aquele que fez o curso, aquele que está interessado em preservação, ele vai colher o mel, o excedente, porque o que a gente colhe, a gente não tira o alimento da abelha, a gente tira o excedente que ela faz na melgueira, que tá ali também depois. Roberto, pode trazer uma melgueira para mim? Esse aqui é um ninho de abelha. Então, explicando isso que eu tá falando para você, você vai entender. Vou botar do lado. Beleza. Esse aqui é um ninho, é um padrão padrão Longstrot. Foi um engenheiro que fez esse padrão para todo apicultor seguir.
Porque ele seguindo esse padrão, padronizando o apiário dele, um quadro desse serve para outra, a gente pode fazer uma mudança, a gente pode usar uma melgueira dessa em outra, então fica tudo padronizado, é o padrão Longstrot que a gente fala, né? Esse padrão, ele é formado pela caixa ninho, que é essa aqui, é onde fica o ninho da abelha. Aqui a gente tem os quadros, isso aqui é tudo fabricado por mim e pelo Roberto ali. Então aqui é o quadro de ninho, é onde fica o ninho da abelha. Ela aqui, ela deposita os filhotes dela. Células de cria? Hã? As células de cria, exatamente, né? Ela bota célula de cria aqui e alimento também. Só que quando ela enche isso aqui, o que acontece? Ela precisa subir, ela precisa crescer. Ou ela enxameia para a natureza, ou o apicultor fornece para ela a melgueira. Demos espaço, demos um espaço e uma nova possibilidade da colmeia crescer. O que ela faz? Ela puxa favo para poder guardar o mel excedente. Tirou o mel daí já? Já, a gente já tirou. Ele tá velho aqui porque os novos estão com elas, certo? Tem até algum melhor aqui. Os novos estão com ela. Os novos a gente devolve para ela depois que a gente colhe, né? Esse aqui é velhinho. Então aqui é o excedente. Como respondendo o que você me perguntou, a gente colhe o excesso, a reserva que ela estava fazendo para o inverno. Em troca, no inverno, a gente alimenta elas. Então a gente não faz mal para a abelha, a gente alimenta ela quando ela mais precisa. Então quando a gente tira o favo, que a gente está fazendo mal, ou não? Se eu entendi. Não necessariamente. Aí o favo é isso aí mesmo. O favo é onde ela reserva os filhotes e o alimento, né? Se você tirar, é o que eu falei, se você tirar e não der espaço, o que ela vai fazer? Ela vai enxamear para a natureza, vai procurar um oco, vai procurar onde tem mais alimento. Aqui é uma cera alveolada que a gente fabrica também aqui no sítio dos Beijos. A gente fabrica isso aqui e fornece para elas. A gente coloca no quadro. Fica dessa forma, né? Quando aquilo ali fica velho, a gente fornece isso aqui para ela poder puxar daquele jeito que vocês viram ali e colocar o mel, o que ela quiser, mel, filhote, o que ela quiser colocar, ela vai colocar. Aqui é cera alveolada, depois eu vou passar para vocês sentirem o cheiro. Tem cheirinho meio de mel, né? Pode ir passando, que é o cheiro de própolis. Isso, de própolis. Contém própolis. Então você faz isso com o quê? A gente derrete isso aqui. Por exemplo, esse velho que eu te falei aqui, a gente não vai usar mais. A gente corta, derrete a cera e alvéola, faz tudo aquilo de novo. A gente faz uma cera, Você ajuda ela. A gente ajuda, a gente dá uma condição só para ela puxar. A gente dá um começo para ela. Ela dali para frente, ela faz o trabalho. Então a gente não prejudica porque a gente tá sempre... O apicultor que é apicultor, o que ele faz? Ele prende a abelha. Facilita o trabalho dela. Ele prende a abelha, mas ele dá conforto térmico, conforto de espaço e alimentar. Isso é um apicultor. Agora, o que os outros que não são apicultores se diz, faz, aí já é outro caso. A exploração. Aí é diferente. Mas quando a gente é apicultor, é esse trabalho que tem que ser feito. É fornecer todo o material para dar conforto para você colher o excedente que ela vai, com certeza, sem prejudicar. E sem maus tratos. Sem maus tratos, de jeito nenhum. Aqui pelo contrário, aqui quando tem uma abelhinha voando aqui, com medo a gente pega e solta ela na natureza. Mesmo com medo, sabendo que pode tomar uma picada. Por isso que você falou que não tira do poste, porque para tirar do poste, provavelmente algumas situações tem que sacrificar e você não gosta disso. Eu não gosto. Não gosto. A abelha também conhece quando você cuida dela com amor. Ah, conhece, que lá Com em casa certeza. tem um monte. Essa aqui é a cera que a gente derrete, ó. Essa aqui é uma cera derretida que depois a gente vai fazer esse trabalho aqui, ó. Passar? Você sentiu o cheiro? Isso é o que tem de mais puro da abelha, isso aí. né? Que a gente derreteu ela, com favo. Aí não tem química, não tem Serve para fazer isso aqui? Lá? isso. Aí a gente faz essa Tem fita que aqui. derreter para fazer. Exatamente, a gente Você tem uma derrete, forma ali? tem tudo. Isso Esse aqui, daí ela você não puxa. tinha colocado esse negócio. Pode, Tem. ela puxa para fora? Ela puxa.
Para criar o ninhozinho para os filhotes. Isso, ninho ou E então o mel pro alimento, mesmo, isso. próprio alimento. Aqui, ó, daqui você consegue ver um pouquinho que aqui nesse canto aqui ela não puxou. Essa cera aí eu forneci a ela para ela fazer o resto do trabalho. Isso aqui é o seguinte, depois que a gente colheu, isso aqui tá fechado, como eu falei para você, ela vai fechar. Como que ela me avisa que tá pronto, tá maduro? Ela bota uma tampinha de cera aqui. Aí eu falo assim, 80% tá fechado, então eu já posso colher. Eu colho isso aqui, coloco numa centrífuga, que é um aparelho que gira, ele gira e vai soltando o mel, cai dentro de um reservatório que a gente chama de decantador, para essas sujeirinhas, essas coisas de resto de cera, fica ali e a gente depois só embala, que depois vocês vão ver o mel já embaladinho, tudo direitinho. Esse é nosso trabalho. Elas trabalham. Aí a pessoa pergunta, se você é produtor de mel, eu não sou produtor de mel, sou produtor de abelha. Eu tenho que produzir abelha. Porque se eu não produzir abelha, eu não vou ter mel. Eu sou produtor de abelha. E produtor de abelha tem que cuidar. Essa caixa é para abelha sem ferrão, são as duas. Não, essa aqui só serve para abelha com ferrão. O padrão da abelha sem ferrão é totalmente diferente. Apesar de todas as duas serem da mesma espécie, né? Inseto, mas elas são muito distintas. O modo de produzir o mel é diferente. O modo de produzir a cria é diferente. A abelha nativa do Brasil, essa aqui, essa abelha Apis mellifera, ela foi introduzida no Brasil. Ela não tinha aqui. Ela não é uma espécie exótica. Então por isso a gente pode produzir, a gente pode ter ela sem problema. Com essa abelha aqui, ela é exótica. Ela foi trazida para o Brasil através de... Tem muitas pessoas falam muitas coisas, mas a história que até eu gosto de contar é que os padres jesuítas vieram para o Brasil e começaram a trazer coisas novas de lá que eles tinham para cá. Aqui a gente tinha a nossa abelha índia, que é a abelha bugia, as sem ferrão, que é o que eu falei para vocês. E os jesuítas começaram a trazer coisas novas. Trouxeram a abelha africanizada. Por quê? Porque eles precisavam da cera para fazer mela. Os padres precisavam da cera e do produto mel, né? Para poder utilizar. Daí para frente, a abelha foi crescendo, fugiu para a natureza, começou a fazer inhoco, né? Aí começou toda a história que a gente tem das abelhas com ferrão no Brasil, mas ela foi introduzida aqui. Mas é a abelha que dá mais mel, que ela foi feita para isso. Ela é africanizada. A nossa do Brasil, ela é uma abelha que dá pouco mel. Porém, a gente tinha muita abelha, porque a gente tinha muita mata. Infelizmente, hoje a gente tem muitas abelhas que já estão até extintas, que a gente não vai chegar nem a conhecer, porque as matas foram acabando. Então, o que supria a qualidade da abelha é que a gente tinha muita quantidade de espécies, né? Porque essa aqui, uma caixa dessa, dá em torno, um favo desse, dá em torno de 1,3 kg e pouco de mel. Um favo desse, 1,350 kg, depende da florada, bem pesado. Vamos supor assim, se o cara tá sem ferrão em casa, pode ter ou não? Tem que ter alguma... Pode ter. A lei fala que acima de 20, acho que são 20 caixas, você já tem que fazer um comunicado à prefeitura e órgãos estaduais. Uma caixa dessa dá uns 10 quilos por aí. Então, essa aqui é com ferrão. Vamos falar da com ferrão. Cada quadro desse dá 1,3 kg e pouco. Em média, uma caixa dessa, né, tem 9 quadros. A gente usa com 9 quadros. Dá uma faixa de 10 kg a 12 10 a 12. Mais ou menos. A gente falando assim. É claro que depende muito da florada, depende muito, né, Dos cuidados. dos cuidados. Por exemplo, a gente segue toda a recomendação. Eu não vou pegar essa abelha aqui e botar ela do lado de um lixão. Ela vai lá colher lixo, né? Então tem todo... Quando eu estudei, tem toda uma forma de você colocar o seu apiário. Você não pode botar perto de lixão, você não pode botar perto de cidade, porque vão atacar as pessoas. Você não pode... Então tem uma série de coisas que você tem que seguir. Perto de água. Então, para ele dar essa quantidade, ele tem que ter água abundante, à vontade. Por isso a gente tem 2 lagoas aqui.
E todo o apiário nosso a gente procura botar perto de água, fonte de água. Porque a abelha com ferrão, tô falando da com ferrão, ela viaja uns 2 quilômetros para cada lado. 2 quilômetros, um raio para lá, um raio para cá. Aproximadamente. E isso é aproximadamente 1,5 km, né? E ela, para poder fazer essa quantidade que eu estou te falando, ela depende de vários fatores. Pasto apícola, precisa ter toda a flor, água. Ela viaja 1,5 km para buscar néctar e pólen. Mas ela não viaja essa distância para a água. A água tem que ser mais perto. Então isso tudo, para a pessoa dar um conforto para ela, tem que estudar, tem que buscar conhecimento. Não é você simplesmente pegar a abelha, tanto com ferrão ou sem ferrão, eu vou criar uma abelha no fundo da minha casa. Uma caixa, aproximadamente, vou botar 10 quilos a 10 litros de mel. Esse ano foi muito fraco. Esse ano a florada, seca, não foi bom. A gente não teve oportunidade de colocar 4 melgueiras, mas teve situações que a gente colocou, no máximo 2 esse ano. Esse ano foi bem fraco mesmo. E não encheu nem às vezes a segunda. Foi bem fraco esse ano. Mas tem situações de colocar 4. Olha só, todo o conforto que a gente deu, e ela vai beber esses 4? Não vai. A gente tira o excesso e ela tem alimento aqui, um alimento aqui e mais 3 sobrando. A gente tira o excesso e depois no inverno a gente fornece o alimento para ela. Sem ferrão. Sem ferrão é totalmente diferente. Ela já está até sentindo o cheiro aqui. Isso aqui é uma abelha com ferrão. Por causa da cera. Isso aqui é uma abelha com ferrão que já sentiu o cheiro. Então, a sem ferrão é totalmente diferente. É verdade quando a abelha coloca o ferrão na boca? Verdade. Isso é bom, você já estudou. Não está impressionante que a abelha, como a minha neta, a sem ferrão faz a mesma coisa. Sem ferrão, ela tem ferrão atrofiado. Ela não tem ferrão, assim. Quando fala sem ferrão, não. Ela tem ferrão atrofiado. Ela tem mandíbula. Ela é igual formiga. Ela dá um belisco. Mas ela não morde? Não, ela só belisca. Belisca. Ela não tem Então, ferrão. Ela não tem veneno. Não tem problema. Não tem problema. Ela não tem veneno. Essa aqui tem um veneno chamado atopsina, que é o veneno da abelha, que fica num ferrão, uma glândula. Dá até para matar. Tem pessoas que têm alergia, que às vezes uma picada pode inchar a glote. Alergia à abelha aí, gente? Eu não. A sua pergunta foi muito boa. Sobre quando a abelha pica, gente, ela deixa o ferrão. O ferrão dela é igual anzol. Entra e não sai. Né? É que nem aqueles acordes. Não adianta igual tirar, não. não. Tem melhor deixar. Não, pelo contrário. Você tem que tirar Vou te explicar por quê. Deixa eu responder a pergunta dele. Quando ela pica, ela deixa o ferrão grudado. Só que nesse meio tempo, ela também perde um pedaço do abdômen, que é onde fica uma bolsa de veneno. Essa bolsa de veneno fica pulsando, jogando veneno na corrente sanguínea da gente. Então, ela perde um pedaço do abdômen, ela logo morre, pouco tempo depois ela vai morrer, por falta desse pedaço. Respondendo a pergunta dele. Então quer dizer, na verdade ela não queria picar. Ela só pica para se defender, porque ela sabe que se ela picar, ela vai morrer. Ela sabe disso. Eu falei que era melhor deixar. Então. Não, tem que tirar. Porque senão ela fica pulsando o veneno. Só que o tirar é o seguinte: se você pegar e tirar, o que você fez? Você apertou a bolsa de veneno. Você tiver uma unha grande, você vai tirar por baixo ou com uma faquinha, rápido tirar. Porque se você pegar aqui, mordeu aqui, pum, apertou. O que você fez? Jogou o veneno todo. Você deu uma injeção toda no seu organismo. Então você... Como que um dia eu tava assim, eu dobrei o braço sem querer, a abelha me picou. Aí o ferro ficou meio aberto. Ele foi e puxou. Pra minha espinha, só que aí fiz com a pele assim. Isso, você tem que tentar tirar por baixo dessa bolsinha. Uma faquinha, uma unha grande. Ele fez sem querer o certo, porque estava bem na pontinha, então ele apertou por baixo. Exatamente. E aí tirou. Foi na boa. Foi. Ele sem querer fez certo. A abelha sem ferrão, ela faz 1 litro por ano, basicamente. Nossa, pouco. Ela é uma abelha. Né? Que se for a jataí, não faz. A jataí faz menos. Né? Depois eu vou mostrar as espécies para você. Então a abelha sem ferrão faz 1 litro por ano. Gente. É uma abelha para hobby, né?
Claro que se você tiver 50 caixas de abelha, você vai ter 50 litros de mel de abelha sem ferrão por ano. Mas tem diferença no sabor? Só que esse aqui custa, em média, 80, 70 reais o litro. Da abelha sem ferrão, 250, 400, dependendo do lugar. Se for em bus, 500, 1.500. Por quê? Qual é a diferença do sabor? Ele não é muita diferença de sabor, mas é a quantidade. É, lógico, a história da demanda. Lei da demanda, né? Mas ela deixa de ser mel, ela passa a ser verdadeiramente um medicamento. Como essa aqui também é. E se você dá o mel falando que é de abelha sem ferrão, eu compro lá. A gente consegue distinguir como? Então, É isso que ele está querendo saber. é muito difícil hoje você saber o que é mel verdadeiro e o que é mel falso. Por quê? Porque existe muita gente que não é idônea. Eles fazem o quê? Eles botam xarope e 3, 4 colheres de mel. Tem cheiro de mel, tem gosto de mel só no começo. Depois ele vai endurecer. Ele vai endurecer, porque o mel verdadeiro, ele cristaliza. Ah, eu comprei um mel, ele virou... Ele virou açúcar, duro. Aí não é verdadeiro. Mas o mel verdadeiro, ele cristaliza, ele vira uma pasta. Se deixar passar o tempo, ele vai endurecendo cada vez mais, mas é pasta. Pasta, então eu compro mel verdadeiro. Entendeu? Isso não quer dizer... Porque o mel não se coloca na geladeira, ele não, a validade dele é indeterminada, tanto desse... A validade está endurecendo. E se você comprar um mel falso, como você vai saber? O gosto de açúcar. Tem um gosto característico, e açúcar é bala. Você sente. Por mais que o cara tente falsificar, mas é bala. No final vai ser bala, não tem como. Então assim, o mel verdadeiro, volto a falar, ele cristaliza. Não precisa botar na geladeira. É um mel que ele não é medicamento, ele é alimento. Mas por ser um alimento colhido naturalmente, feito dentro da abelha, ele tem substâncias, né? Ele tem anti-inflamatório. Então ele não é medicamento. Eu tô gripado, eu vou tomar mel. Eu vou tomar mel para não ficar gripado. O problema, ó, se elas voarem e bater em vocês, é porque elas estão saindo para trabalhar. Não tem problema. Elas não. Essa aqui nem beliscar belisca. Elas voltam direitinho pra cá? Cada caixinha dessa tem um chão. Cada caixinha dessa tem um chão. Elas voltam direitinho pra cá? Volta. Não vai Cada um. errado, não? O feromônio da rainha e a geolocalização faz com que ela entre na caixa certinha dela. Elas não confundem a casa, A né? rainha nunca sai. Depois que ela é eleita, ela nunca sai da caixa. É isso é uma Elas das não coisas que trocam eu de falei pra casinha, senhora, não? colhem Não. barro, Volta pra cada um do seu lugar. sem medo. Não troca de casa. Um pezinho de fica também. Ela voa, Ela fica, ela sabe. A abelha rainha fica. Ela reconhece. Cada um tem um QR Code que aí ela escaneia assim e sabe qual é a casa. É desse jeito. Aí saiu outro. Mas não foi. Tá madurando. Saiu outro. Por onde que elas estão saindo? Pelo bico do pito ali, ó. Pelo buraquinho Pelo ali. buraquinho. Fica sempre uma vigia ali para não deixar invasor entrar, controlando quem sai, quem entra, quem chega sem alimento, ela bota para fora, volta para trabalhar. Então sempre fica uma Tem vigia. um gerente. Nível de organização. Aqui pra ele, tá aqui. Fenomenal. Olha o tamanho dessa caixa. Lá, aproximadamente, numa colmeia grande, é de 60 mil a 100 mil abelhas. Pasmem, mas é isso mesmo. Na época de florada, bastante abelha, pode chegar a 100 mil abelhas. A gente já teve situações, eu e ele, de quase não conseguir enxergar porque a tela está fechada de abelha. Então a gente sabe que tem muita abelha. E essa aqui, numa média de 500, 800 indivíduos aqui dentro. Então olha a diferença, né? Pelo mel, aí você sabe que vai ser bem menor, né? Então aqui a gente tem uma caixa, aqui é o pito de entrada, né? Aqui é a área de pouso dela, pousam e entram ali para poder identificar. A caixinha delas é um padrão ímpar, né? É o padrão ímpar que a gente segue aqui. A gente bota isso aqui para escurecer, aqui é a tampa.
Ainda tem um plástico. Aí tem um plástico que a gente às vezes só olha aqui para poder não abrir. Às vezes eu quero só olhar, eu só faço isso aqui. Tem uns potes prontos ali, ó. Agora eu vou abrir para vocês identificarem. Vou filmar e vou sair. Toda parte. Cada vez para as outras. Se elas saírem, bater em vocês, não tem não se ferrão. preocupar, tá? Ela vai bater no rosto, até no rosto. se Bota ela ele bater. aqui, ó, Leandro. Aqui, ó. Vem cá. Vem cá, Leandro, vem cá. Ali são os potes de mel, ó. Ó, a Eurus, que é Essa aqui é a manda saia. Manda saia, olha ela aqui, ó, tá vendo? Ó? É, não tem problema se ela bater em vocês. Manda saia. Quer que eu segure a tampinha? Alguém segura aí? Esse aqui é o pote de mel dela, tá vendo? Olha, puxa pra cá. Como que a gente escolhe? Dessa forma aqui, ó. Não, mas é pra cá. Nossa, eu tomo agora. Esse mel, ele é um mel com mais concentração de água do que o mel de abelha com ferrão. Esse aqui é um potinho que na escassez, lembra que eu falei? Eu cuido das minhas abelhas, na escassez. Aí ela vai sair agora, mas ela não morde, ela só tá, né? É, ela só tá vendo assim, tem um monte de gente, ela tá... E ela fica dentro desse Ali. potezinho. eu vou abrir uma outra. Aquele ali tá fechado, né? Aquele ali, então ele Eu vou abrir uma outra que a senhora vai ver o ninho, que essa aqui não dá pra ver. Aquele ali porque não tá tem embaixo. cheio, olha. Isso aí é pote de quê? Cera. Ah, cera? Ela tem uma Isso aqui é glândula. cera? Tudo cera. Né? Ah, é? Isso aqui é o que ele deposita o mel e o pólen dentro desse pote. Diferente daquela, lembra que eu falei que é diferente? Esse mel é mais claro. Aqui. Esse mel é mais líquido, mais claro. Esse aqui fermenta. A fermentação dele... Gente, olha só, eu vou só explicar pra vocês. Eu vou ter que dar pouquinho pra vocês, que a gente tá em época de escassez. Vou botar só o dedo. A gente tá em época de escassez. Então não pode tirar Então a muito nossa da abelha, dela. né? Complementou? Muito gostoso. Muito bom. Não é meladão, né? É, muito gostoso. Gostei dele. Muito gostoso. Identifica esse mel? Ah, mas Ele é bem mais claro, olha aí a diferença. Miguel, prova. Comercializado. Muito bom. Ele Gostoso? Qual é a diferença do outro mel? outra coisa. mais açucarado. Esse é mais açucarado do que o outro? Não, o outro é mais açucarado. Esse tem um sabor diferente, né? Comercializado assim. Esse aqui ele fermenta, ele é muito líquido. O outro, a abelha, ele tira a umidade para poder você deixar ele fora da geladeira, ele perde, né? Aquela capacidade de fermentação. Esse aqui não, esse tem que deixar na geladeira. É isso que eu ia falar. Se ele tem fermentação, então ele tem validade. Esse aqui tem. Qual a validade dele? Não. Não, fica assim mesmo. Na geladeira, eu já consegui até uns 2, 3 meses, né? Mas ele não dá tempo, porque ele acaba muito... As pessoas costumam usar ele para culinária, pode usar. Culinária é um alimento... consumir puro. Nossa, não é remédio, mas tem muita propriedade. Eu gostei, o sabor dele é Tem diferente. muita propriedade. Esse potinho que você coloca aquele negócio para se alimentar e os palitinhos para não cair lá dentro. Se cair lá dentro, não sabe. É bom passar na pele, gente. É muito bom. Como é que você prepara essa? Só com a cera? Então, essa aqui, a gente tem uma cera que não é aquela. É outra. É uma outra que é uma folha só que a gente coloca para ajudar elas também. Entendi. Muito legal, hein? Bem diferente, bem pequenininha, né? Ela produz essas. Como é que chama essas cápsulas? Isso aqui chama pote de mel de pólen. É o pote. Não dá brilho na pele? Dá, isso fica uma beleza. Olha só como é que eu sou curiosa. Eu vou abrir uma outra aqui para vocês verem o ninho dela. Quantas cabem aí dentro, mais ou menos? Então, é numa faixa de 500, 800 abelhas. 500, 800 aí dentro dessa caixinha? Então aí produz quanto de mel, mais ou menos? Em média, 1 litro por ano. dependendo Dessas da 500? temporada. Cada caixinha dessa. Eu vejo algumas. Então o alimento que você coloca é o xarope de água com açúcar e limão. É, Diferente. Pra ela poder dar essa... No momento que ela não tem a florada. Isso. Só nesse período. só nesse período. Então, que seria o quê? Inverno? Inverno, que não tem flor, aí a gente tem que suplementar. Então inverno e outono, né? Aí primavera e verão elas se alimentam sozinhas. Aí a gente colhe. É a época da colheita. Meio de peixe. Aqui vocês vão ver o ninho delas. Não tem problema não, é só bate só. Bate não, dá só nem bate. Só espanta. Passa um vento perto. Aqui temos potes de mel. Lá embaixo temos os ninhos. O ninho, ó. Que é disco de cria. Aquilo lá é o disco de cria. Cheio de bolinha. Aonde a rainha deposita uma larva
né? Que com o passar dos dias se transforma numa abelha, que ela fica aqui dentro trabalhando para depois virar campeira para sair para trabalhar. E elas não ficam nervosas quando mexem no ninho delas? Não. Elas ficam chateadas, ficam saindo. Essas estão saindo por causa que o disco de cria tá Porque eu mais abri. perto. Porque eu abri aqui. Ixi, Maria, tá saindo demais. Não tem problema, ela não Eu faz. sei, eu não quero que Abre só um pouquinho pra ela ver aqui. Pra ela ver também aqui. Chega aqui, ó. Elas veem. Ó, ali embaixo tá o disco de cria onde a rainha deposita os filhotes. Aí, tem que filmar essa questão. Vou filmar as abelhas aqui. Interessante, né? Nossa. Fantástico. Ali a rainha. As outras vão fazendo aquele disco ali, faz um alvéolozinho, a rainha vem e deposita ali. O filho, a larvazinha que depois se transforma em abelha. Muito legal. E você alimenta todo dia nessa época? Cada uma? Nessa época Eu acho que tem uma no meu rosto. A gente acredita que ela sem... Ela não posa, Ela fica parada. está acreditando que ela é sem ferrão, porque nós estamos no meio dela, não recebemos, mas o mosquito já me atacou. Ah, mosquito aqui tem bastante. É o ferrão, aqui é tudo com ferrão. Eu sei o que é. Pode. Tem um cartãozinho nosso aqui, se quiserem pode pegar. Mais uma vez. Se quiser depois